Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão no culto aqui presencial, que decidiram dar uma parada durante a semana para cultuar o Senhor. E também nosso abraço fraternal para você que está no YouTube nos acompanhando. O tema da mensagem de hoje, da reflexão de hoje é: o Evangelho é doce, mas não é mole. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, ela é doce, mas não é mole. Essa mensagem também poderia ter um título, que é mais nordestino, que foi uma série de maná que eu fiz com base no mesmo trecho, que é: rapadura é doce, mas não é mole. Quem conhece essa expressão, rapadura é doce, mas não é mole? Mas talvez nem todos conheçam, acho que os nordestinos vão conhecer essa expressão com mais profundidade. De onde vem a origem da expressão rapadura é doce, mas não é mole? O nordestino, o cangaceiro, aquela pessoa que vivia na caatinga, ele ia para longas jornadas e muitas vezes o que ele levava era um punhado de farinha e um pedaço de rapadura. E por dias, muitas vezes por horas, ele ficava, e o alimento daquele dia seria um pouco de farinha e um punhado de rapadura. Rapadura feita de cana-de-açúcar, e se você está se alimentando mal, se você coloca açúcar, ela dá aquela energia, ela dá aquele... Só que ela é doce. Mas muitos dos nordestinos não tinham dentes, e tinham a dentição muito fragilidade. Mas ela é dura. E muitas vezes o nordestino ele tinha que viver um pouco com esse dilema de pegar a rapadura, que ela é doce, mas muitas vezes não poder dar aquela dentada, porque ela é dura. E fazendo esse paralelo, essa mensagem também poderia ter o tema, o preço do discipulado, ou o ônus versus o bônus de seguir o nosso Mestre, Jesus Cristo. Nós temos, meus amados irmãos, que ter a clareza e a responsabilidade de ensinar, compartilhar que existe um preço no discipulado cristão. Mas como assim, Júnior? Tem um evangelho sendo pregado por aí que eu vou só receber, eu vou só ganhar, vai ser tudo para mim? Abra o olho. Esse não é o evangelho genuíno. Mas não existe bônus no evangelho? Claro que tem bônus para essa vinda e para a vindoura. Paz, alegria, propósito, prosperidade, vida eterna, transformação. Existe sim bônus imensuráveis em seguir o nosso Mestre. Contudo, todavia, entretanto, nós temos também que entender que existe ônus na balança. Uma pitada de sofrimento, um pouquinho de perseguição, algumas doses de calúnias, renunciar a algumas próprias vontades, morrer para nós mesmos. E se a gente não tiver essa clareza entre o ônus e o bônus, muitas vezes a gente pode se decepcionar. E a decepção nada mais é do que uma conta entre frustração e expectativa. Se você começar errado, achando que o evangelho é só bônus, ganho, vitória, e muitas vezes quando vier a intempérie da vida, o deserto, a dificuldade, a provação, você pode dizer: não, me venderam outra coisa. Só que, diferente de companhias estatais ou companhias de setores muito consolidados, onde você faz aquele contrato, né? E o que é bom está com as letras garrafais, e o que é ruim está com as letrinhas miúdas, e você só vai ver depois quando você precisa, que tem um problema, que você vai ligar. Não, você assinou. Não assinei. Assinou, não assinei. Olha ali na página 18, no capítulo 6, a linha 7, você assinou que você estava abrindo mão disso e disso. Diferente disso, o nosso bom mestre, ele viveu expondo claramente o preço do discipulado. Não só com a sua própria vida, mas também deixando claro para os seus discípulos, para os seus curiosos, ele sempre deixou claro, para que ninguém tivesse dúvida. Com Jesus não tem letras miúdas, não tem falsa expectativa. Quem entra no evangelho coerente e se pauta com a palavra de Deus,
vai entender o preço do discipulado. Ah, não, mas eu não vi. Eu disse, mas você está lendo a Bíblia, irmão? Eu disse, realmente não vai ver. Porque, em geral, as teologias triunfalistas, as teologias de vitória, a teoria da prosperidade, do coach, entre tantas outras, elas distanciam o cristão da palavra. E, muitas vezes, por conformidade, o cristão não vai para a palavra, e assim, isso vai se alimentando. E o mundo, meus amados irmãos, nós temos que entender que nós estamos, sim, num período caótico. Temos que entender que existe, sim, uma dificuldade estrutural. Quem vive está vivendo alguma prova aqui, só para fazer uma estatística. Vai levantar as duas mãos e os pés. Você é um ser humano, irmão. E o sol nasce para justos e injustos. Essa é a nossa jornada da vida. Uma maratona, um round de boxe aí de muitos rounds, que muitas vezes você está batendo, está indo bem, muitas vezes você está nas cordas. Mas essa é a nossa vida. E o mundo, ele tem vendido muita facilidade, no sentido de dizer que é possível ter resultado, ter algo consistente com pouco esforço. Tem se vendido códigos, tem se vendido chaves, tem se vendido passos, tem se vendido tudo, como se com a receita simples você conseguisse um resultado extraordinário. Desculpe eu lhe dizer, meu irmão, isso é mentira. Não tem como. Se você for visitar, não estou falando nem no campo espiritual, não. Pode ir no campo profissional. Visita a vida de um atleta de alta performance, de alguém que é vitorioso em concurso, de alguém que é um profissional referência na sua área de trabalho. Essas pessoas, elas vivem processos, com ônus, com bônus, com renúncia, e com isso alcançam resultados. Essa questão de você conseguir algo extraordinário com pouco esforço, isso não existe. E entendendo essa complexidade do mundo, o mundo ele vai tentando ter respostas para algo que só a palavra de Deus responde. E o mundo ele se especializa em pegar temas da palavra de Deus, tirar, dar uma roupagem e vender como se fosse a nova sacada do momento, como se fosse a nova invenção da roda. E diante desse caos estrutural, dessa dificuldade do mundo, nós temos visto muitas pessoas já dizer, não, você tem que ser antifrágil, você tem que ser resiliente, você tem que aprender o conforto no desconforto, você tem que aprender E nada mais não, você tem que beber lá nos estoicos, que são filósofos que viviam e que pensavam sobre a essência da vida, sobre o sofrimento, que realmente tem a dificuldade e tal. Só que nada mais é do que muitos temas diluídos na Bíblia que o Senhor nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, assim, que a dificuldade é fato, e que ela, meu amado irmão, minha amada irmã, ela vai estruturalmente ficar mais complicada, também é um outro fato. Como assim, Júnior? Quem quer ser arrebatado aqui, meu amado irmão? Quem quer viver a igreja dos últimos dias, subir com a igreja gloriosa? Mas quem quer viver as últimas dores? Está junto, não tem como separar. Muitas vezes a igreja quer viver os últimos dias, ser arrebatada à igreja gloriosa, mas o nosso bom mestre falou, sim, no adoecimento estrutural. Guerras, rumores de guerra, sofrimento, ausência de amor, uma série de coisas que no mundo estrutural nós vamos viver, sim. E nós precisaremos veementemente do Senhor para suportar esses dias. Sem o Senhor não será possível. E eu cito um exemplo, vez ou outra eu pego o exemplo da Estezinha, eu falo, filha, vou dar um exemplo seu na pregação. Ela, papai, não sei o quê. Eu disse, não, você vai saber só depois. Mas, tirando a brincadeira, o que é que eu compartilho em relação à Estezinha? No meu tempo de criança, as tretas escolares eram um chutou o outro, brigou, era só mais as confusões nesse nível tranquilo. Estezinha tem 2 anos e meio de escola e você já tem que desconstruir ideologia que chega,
você já tem que lidar com uma criança extremamente com uma perversão sexual, falando de coisas, e você tem que vir, entender, se aproximar da sua filha e resetar e ressignificar. Então, são complexidades que tem no mundo que não tinha na minha geração. Se perguntar na geração da minha mãe, menos ainda, na anterior, menos ainda. Então, assim, se o Senhor não voltar, a geração dos meus netos vai ser mais conturbada. E essa semana, acho que de ontem para hoje, eu soube hoje, mas aconteceu ontem. Aí ela veio falar comigo, papai, aconteceu um problema na escola, que foi? Um amiguinho me empurrou e não sei o quê, tivemos um debate, ela disse, eu sou filho de político, meu pai vai mandar você para fora do Brasil. Eu disse, meu amor, a treta está desse nível hoje, numa sala de 6 anos de idade. Isso aí você vai, Deus a mandou amar os inimigos, orar pelo que nos persegue e tal. Aí você vai lá, ressignifica e tal, fala com a professora. Mas se ela vier com essa história de novo, você diz que não tem nenhum problema o pai dela ser político, mas você é filha do dono do universo. Aí se ela perguntar, você diz que é Jesus, aí você bota Jesus no meio na conversa, tá bom, filha? Tá bom, papai. Mas tirando a brincadeira, são complexidades que outras gerações não tinham. Ideologias políticas afetando crianças de 6 anos de idade. E como é que essas questões, meu amado irmão, minha amada irmã, têm afetado a igreja? É muito comum, pelo menos da última semana para cá, algumas irmãs, algumas pessoas falando da dificuldade que tem sido estar no trabalho como um cristão. Me chamaram de fofoqueiro, teve uma treta, o chefe está me perseguindo, eu tenho um colega de trabalho que não suporto e que não me suporta. Tem sido cada vez mais difícil você ser luz. Só que a reflexão que nós temos que fazer, que eu falei, minha irmã, ore, que talvez sair de emprego não é a certeza que você vai estar num ambiente tranquilamente seguro, sem perseguição, sem dificuldade. Porque muitas vezes as trevas, elas avançam e estão em todos os lugares. E tem um outro pensamento que eu compartilho, que a luz de Cristo, ela incomoda, mas ela atrai. É um processo meio louco. Quando a luz de Cristo ela chega no local, ela não chega tipo aquele timer suave que você vai mudando assim no dregadre de luz, não. Ela chega, já iluminou e já gerou confusão onde tem trevas. Mas diferente de uma luz que é tipo aquela que espanta morcego e o morcego vai embora, a luz de Cristo ela gera uma complexidade que ela ilumina, a pessoa sente dificuldade, mas quer estar perto. Porque, de certa forma, com o seu testemunho, com a sua forma de viver, essa luz, ela vai gerando nas pessoas, o que é isso? Que negócio é esse? E muitas vezes essa pessoa ela vai inicialmente numa relação perseguir, bater, ter reações muito, muito ruins, mas é um processo de confusão natural que a luz de Cristo, da mesma forma que ela ilumina, que ela gera desconforto, ela também gera inquietude nas pessoas. E nós temos que estar preparado para isso. Um outro pensamento que é válido também, meu amado irmão, é que nós temos que entender que o evangelho diluído da prosperidade, triunfalista, emocional, coach, entre outros, ele não prepara para a igreja dos últimos dias. Meus amados irmãos, se cremos que estamos na igreja dos últimos dias, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, as dificuldades ficarão maiores. E como um atleta, o atleta ele vai resistir grandes provas se ele estiver bem treinado. Esse evangelho raso, esse evangelho diluído, ele não prepara ninguém. Quando vier a primeira dificuldade, lembre-se da palavra da semente. É aquela que não vai ter terra fértil, não vai ter profundidade e vai ter dificuldade. Ilustra para mim, Júnior, o que é um evangelho diluído. O evangelho diluído é tipo aquele refresco mais diluído que você já tomou, que você não sabe se ele é de laranja, de maracujá, de pera, ou de morango ou de uva. Ele é tão diluído que quando você bebe, você, o que é isso aqui? O cara diz, não é maracujá, mas está com gosto de manga. É isso mesmo. Ele é refresco? É refresco. Mas é genuíno? Não é genuíno. O evangelho da prosperidade, ele tem mentira? Não, ele só tem um evangelho diluído que some do evangelho puro. O evangelho
de triunfo, de coach emocional, ele é, em suma, uma mentira? Não. Mas ele é o evangelho diluído do diluído de diluído, que quando você compara com o puro, não tem relação nenhuma. E acaba sendo um falso evangelho. E dentro dessa questão de entendermos os processos, a complexidade da vida, eu gosto de um testemunho de uma pastora, que ela é bem conhecida, e essa pastora ela é relativamente jovem, acho que tem menos de 40 anos, e ela ganhou grande notoriedade, mídia, tudo. E ela foi num podcast, nesse negócio de podcast, eu acho que a pessoa, você apareceu do nada, como é que você chegou a essa notoriedade na mídia do nada? Ela disse, do nada não, eu só tenho 30 e poucos anos de idade, mas eu comecei a pregar no interior de Pernambuco com 17 anos, plantamos uma igreja no subúrbio e não sei o que, ela vai contando toda a história, não é do nada não, nesse meio tempo perdi uma filha e não sei o que, aí ela vai contando, eu não aceito você dizer que é do nada, você me conheceu agora, mas o processo do Senhor começou na minha vida, já tem 2 décadas. Então, a gente tem que entender que os processos é que nos forjam para estarmos preparados para as complexidades da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, feita essa introdução, em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Vamos deixar a Bíblia aberta, que nós vamos ir e voltar em alguns versículos durante a mensagem. Nós vamos nos debruçar desse capítulo. Eu gosto muito da ilustração do Hernandes Dias Lopes. Ele fala, quando eu chego numa igreja, eu sei se ela é bíblica ou não, quando eu peço para abrir a Bíblia, quando eu termino de ler o versículo, todo mundo já vai fechando. Se já vai fechando, só abriu porque eu pedi para abrir. Se é bíblico, o pastor está pregando e o cara está aqui, conferindo. Tirando a brincadeira, mas vamos criar esse hábito de checar e provar tudo, e que o sermão bíblico, ele tem que ser bíblico, que eu estou lendo aqui, você vai constatando aí. E qual é o contexto, meus amados irmãos? Júnior, mas você está dizendo desse negócio de sofrimento, esse negócio aí não está fechando, não. Então, vamos lá. Os grandes da Bíblia. Abraão, Moisés, Noé, Davi, Jó, Daniel, Paulo, Pedro. Tem algum que teve uma vida mansa? Uma vida instagramável, aquela vida que você vê que é só vida de cruzeiro, só coisa... Não. Se esses grandes da Bíblia não tiveram uma vida fácil nem mole, se o nosso mestre não teve uma vida fácil nem mole, por que tem gente que está querendo e achando que a nossa vida vai ser essa vida fake de Instagram, onde pessoas criam personas falsas para dizer que é a pessoa mais feliz do mundo, mais intelectual do mundo, mais saudável do mundo, mais amorosa do mundo, com mais dinheiro do mundo e que come a melhor comida do mundo? Isso não existe. E nós temos que entender, sim, que o cristão, ele precisa, nós, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a passar as intempéries da vida como um cristão genuíno. A gente tem que ir num velório de um cristão, como eu fui nesse domingo, e você vê ali um velório de um cristão. Dor, tristeza, amargura, mas não um completo desespero. Isso é para ser um velório de um ímpio, não um velório de um cristão. Se um cristão ele é demitido, vamos lá, eu gosto muito dessa ilustração. Vivemos em momentos de crise clara, mais algo é anunciado aí, férias coletivas e montadoras, etc. A gente vive, e vez ou outra tem aquela questão de demissão em massa. Chega lá numa empresa e corta. Se o cristão, no meio de corte coletivo, ele se desesperar mais do que o ímpio, a conta não fecha. A conta não fecha. Aí está lá o ímpio consolidando o crente. Não, eu li no horóscopo hoje que vai do sei o quê. Não é para ser assim, meu amado irmão. Na verdade, o cristão, ele tem que sim, que meio aos sofrimentos da vida, ter uma capacidade de absorção dos golpes da vida maior. É igual esportes de luta, tipo boxe e MMA. Quem vence, em geral, não é quem tem mais força para bater. É quem tem mais capacidade de absorção de golpes. Aquele cara que leva o golpe da vida e não cai.
Nós temos que ser esses que levamos golpes da vida, mas não por nós, mas pela força do nosso Senhor. Sentimos o golpe, sentimos o impacto, sofremos, dói, mas firmamos o pé, não caímos e continuamos seguindo na missão. Vamos ler o texto sagrado, meu amado irmão, minha amada irmã. O capítulo é longo, então eu fui pensando alguns trechos para nós lermos aqui. Vamos começar a partir do verso 7 e 8. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Verso 9 e verso 10. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Vamos ao 14, 15. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 16 e 17. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. 21 e 22. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família dele. Vamos avançar ao 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Vamos voltar ao verso 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Vamos ao 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. E, por fim, vamos ao 32, 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém. Há um querido irmão que compartilhou sobre dificuldade no domingo, disse: meu irmão, eu tenho meditado nesse Mateus capítulo 10, vive comido, jantado. Senhor, quando bate uma dificuldade, eu vou lá em Mateus 10. Tá bom, Senhor, talvez eu esteja mais bilindrado do que o normal. Eu disse: meu irmão, imprime Mateus 10, deixa lá na geladeira para a gente dar uma lida. E muitas vezes a gente não precisa só de Salmo 91. A gente precisa de textos como esses também para a gente dar uma olhada e refletir e compreender a complexidade. E qual é o contexto aqui? Jesus já tinha escolhido seus 12 discípulos, já tinha começado a fazer os seus primeiros milagres, os discípulos já estavam em pleno treinamento, vendo o mestre fazer milagre, curar, e chega um momento que Jesus faz um chamado. Agora, 2 a 2, cada um vai para um local específico, não vão para os não-judeus, a prioridade é o povo das tribos de Israel inicialmente, e com a minha autoridade vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar. Vocês vão receber essa grande missão. E eu fico imaginando a dificuldade dos discípulos num contexto desse, porque eles foram treinados
Eles viram o mestre fazendo, mas como uma águia que empurra o seu filhote do ninho, agora o mestre estava dizendo, agora vocês vão em minha autoridade. Eu não vou estar com vocês. Eu treinei, eu forjei, e agora é com vocês. E diante disso, eu separei 10 pontos desse capítulo para a gente refletir entre bônus e ônus, que durante esse sermão do mestre, durante esse comissionamento do mestre, é possível perceber bônus e ônus. A gente nem pode só ficar com os bônus, nem só com ônus. Jesus deixou tudo implícito. Primeiro ponto, bônus, autoridade e poder. Está lá nos versos 7 e 8. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo, curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, essa jornada começa até no versículo 1, que está mais acima, Jesus dizendo que Jesus chamou e lhe deu autoridade. No Evangelho de Lucas, nesse mesmo trecho, Lucas diz que Deus lhe deu autoridade e poder. E o que é isso? No original grego dessa palavra, é um comissionamento, é uma transferência de poder, é uma liberdade, é fazer por conta daquele que está te enviando. Nos tempos antigos, é como se existisse um monarca, ele pudesse lhe dar um anel ou algo real, que em qualquer província que ele chegasse, ele estava com a autoridade daquele rei. E aqueles discípulos viram o mestre, viram o poder do mestre, e o mestre diz, agora o poder está com vocês. Fique imaginando a animosidade, a ansiedade, mas ali eles foram. E se, no campo natural, quando alguém recebe, estou vendo aqui o Júlio, que tem um entendimento militar, e lá as hierarquias são muito bem estabelecidas, quando alguém de baixo, numa hierarquia inferior, recebe a autoridade de uma hierarquia superior, quer seja por interinidade ou por alguma coisa, ele está ali num nível mais interessante. Isso pode acontecer no trabalho, uma pessoa sai de férias e você recebe a autoridade de alguém superior. Ou quando na política alguém sai de férias, vai descendo a escada e quem fica recebe aquela autoridade. Isso acontece no futebol. Se o técnico é demitido do nada, pega lá o auxiliar e bota lá ele como técnico, ali ele está recebendo a autoridade de técnico naquele momento. Se no campo natural a gente fica feliz em receber uma autoridade superior, que ali tem envolvido algumas coisas, talvez um pouco mais de status, um pouco de remuneração e tal, imagina o Senhor de todo o universo chegando para você e dizendo, eu estou te transferindo a minha autoridade. Mas isso ele não disse só para os discípulos não, meus amados irmãos. Ele disse para nós. Nós temos essa autoridade delegada do Senhor, de pisar em serpentes, expulsar demônios, curar enfermos. Essa autoridade nós temos hoje. E muitas vezes a gente vive como se não tivesse. Como se a gente não compreendesse isso. E compreender que o primeiro bônus que está aqui nessa missão é autoridade e poder. Só que o texto segue dizendo, vocês receberam de graça, deem de graça. Abre o teu olho, a autoridade é minha, o poder é meu, isso está servindo para a minha missão. Não vai querer fazer negociata com o meu poder, não vai aceitar benesses em meu nome, que não funciona. Você recebeu de graça, dê também de graça. E aqui, ponto 2, dependendo do ponto de vista, eu coloquei bônus/ônus, que é a completa dependência. Versos 9 e 10. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Imagine você indo para uma missão, você vai para lá. Para lá, quanto tempo? X cidades, até terminar. E aí, mestre, tem um suprimento extra? Eu posso ir lá? Não, você não vai levar nada. Nada, diz nada. Você vai depender completamente de mim. E eu fui começando a imaginar nessas conversas entre Bíblia. Lembra daquele Sermão do Monte? Que vocês me viram pregando há um pouquinho tempo atrás? Que eu disse que não é para andar ansioso, que você vale mais do que os lírios do campo, do que os animais. Vai lá, coloque em prática. Abre mão da ansiedade e vai, e eu vou prover tudo.
Num mundo onde o ser humano ele tem a idolatria do controle e do poder, eu faço, eu aconteço, eu posso, o mestre de dizer, vai e não leva nada. Leva apenas a minha autoridade. É chocante, é desconfortante e é um grande bônus e talvez um grande ônus. Mas, eu refletindo sobre isso, o evangelho é tão engraçado, gente, que o ônus de seguir a Cristo, que muitas vezes a gente cai na real de perder um controle que a gente nunca teve. A gente achava que tinha um controle, quando você começa a servir, eu estou perdendo o controle. Não, você não está perdendo, você só nunca teve, você achou que tinha. E compreender que nós não temos o controle, somos totalmente dependentes do nosso Pai, é algo essencial para os dias complexos que estamos vivendo. Isso não estou dizendo para ser relapso, para ser irresponsável, para não trabalhar, não é sobre isso, mas é você viver, fazer o seu melhor, mas compreender que a dependência do Senhor é que faz a diferença. E esse comissionamento continua valendo para ainda hoje. Aí vamos entrar agora aqui numas áreas mais espinhentas, que Jesus não deixou em linhas menores. Verso 14 e 15, ônus, rejeição. Como assim, Júnior? Seguir a Cristo tem como ônus rejeição? Sim. 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 Olha o que está escrito nos versos 14 e 15. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Hoje, nós temos vivido, sim, numa idolatria da imagem, onde cada um se torna um porta-voz na mídia social, e muitas vezes o ser humano ele tem uma dificuldade de ser rejeitado. Ah, não, mandei um WhatsApp, a pessoa visualizou e não respondeu. Ai, meu Deus. Mas eu vi lá, tinha as duas marquinhas lá, ela viu e não respondeu. O que é que está acontecendo? Sou eu? O que é que eu fiz? E não... Calma, às vezes a pessoa só pode ter lido e não vai responder depois. Eu vi irmãozinho aqui, um cutucando o outro. Ó, você está visualizando a mensagem e não está respondendo. Tirando a brincadeira, mas isso é tão sério, meus amados irmãos, nós temos que entender que em dias caóticos, levando a mensagem que nós levamos, vivendo da forma que nós vivemos, e se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, a rejeição vai estar no combo. Não é o combo do Big Mac, mas do combo do discipulado, a rejeição está no combo. E eu cito um exemplo real, de uma pessoa adulto, bem de vida, bem profissional, bem resolvido. Tinha um grupo de algumas pessoas lá, e esse cara sai do grupo. Aí a pessoa sair do grupo hoje é quase é uma confusão. Aí quem tinha intimidade, e aí, cara, por que você saiu do grupo? Eu disse, não, eu estou me sentindo preterido no grupo, eu posto e ninguém bota emoji no que eu escrevo. E tem o outro fulano que coloca umas besteiras lá e todo mundo bota um joinha lá no que ele coloca lá no grupo, e se é para ficar desse jeito, eu não vou ficar mais. Eu disse, meu irmão. E cristão. Dificuldade de lidar com rejeição. Mas está no ônus da rejeição. Vamos lá, ainda tem mais. Outro ônus, sofrimento. 16 e 17. Eu estou enviando-os como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas minhas sinagogas. Imagina o cara recebendo essa missão de Cristo, tipo o técnico na última pré-eleção. Vou dar aquela motivação para vocês. Ou vocês vão ser açoitados, ou vocês vão ser expulsos. Eu fico imaginando hoje Jesus da glória. Se Jesus ele tivesse hoje num estádio pregando, perdão, mestre. As pessoas dizem, não, mestre, isso daqui eu não quero não. Eu prefiro ir para o coach lá, que é só vitória. Porque você dizer que eu estou indo para essa missão, ou eu vou ser açoitado, ou eu vou ser preso, ou eu vou estar na sinagoga, ou eu vou para um tribunal, eu vou estar na frente de um governador. E ali, só que ali, o mestre ele tinha autoridade. Vocês viram o que eu passei, vocês não vão passar nada diferente do que eu passei. Então, o caminho é esse caminho duro. É como se fosse uma luta de um lado esquerdo do corner, no corner azul, ovelha. Fraca, felpuda, só faz bé, se virar não consegue desvirar. E do outro lado do corner, no corner vermelho, lobo.
astuto, voraz, veloz, dentes afiados, garras afiadas. E é assim que nós estamos no mundo, meus amados irmãos. E não compreender isso é muitas vezes ter uma irrealidade, porque a realidade é isso. Eu estou enviando vocês como ovelhas perante os lobos. Como a Bíblia ela é vista na cosmovisão, todo mundo gosta do texto da Grande Comissão, e é um dos textos mais emblemáticos do Evangelho, obviamente. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, Samaria, Judeia. Mas vocês vão como ovelha no meio de lobos. Isso se aplica à Grande Comissão. Mas o que é que nós temos que entender? Que a ovelha do lado de um córner perante o lobo vai sofrer muito. Mas se do lado do córner azul tiver o leão da tribo de Judá contra o lobo, aí a conversa já muda. Porque nós vamos como ovelha, mas sobre a autoridade do leão da tribo de Judá. Aí começa a mudar a história. Amém? Mas temos que lembrar a palavra do profeta, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. As armas do mundo não funcionam para o cristão. O mundo vai fazer conchave, vai fazer aliança, vai fazer não sei o quê. O cristão fazendo não funciona. O cristão é jejum, oração, vai subir para o monte. A ovelha, ela luta assim. Não tem outra forma da ovelha lutar. Outro ônus, meus amados irmãos, dificuldades familiares. Aí Jesus vai aumentando, engrossando o caldo, verso 21 e 22, ali na pré-eleção com os discípulos. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho, os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos, grave, todos, odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fico imaginando os discípulos, assim, olhando, se alguém fugir, eu fujo também, porque o negócio está ficando complexo. Seguindo mais à frente, nesse mesmo capítulo 10, ele diz que não veio trazer paz. Como assim o príncipe da paz não veio trazer paz? Jesus ele não é um arruaceiro, longe disso, mas ele tem a consciência que a paz e a luz que ele é, onde ele chega, ele vai gerar desconforto. Ele fala que nora contra sogra, filho contra mãe, esse caos instaurado, mas o bom mestre aqui, ele estava dando voz à palavra do profeta Miqueias, há 700 anos atrás. Miqueias, capítulo 7, vai dizer que não há um justo sequer. Desconfie do seu vizinho, vai ter confusão contra o amigo, vai ter caos entre a própria família. E nós temos que entender, sim, que seguir o bom mestre, de alguma forma, vai gerar algum desconforto familiar. Não é o que nós queremos, não é o que nós ansiamos, mas aquela família perfeita de margarina, onde todas as 45 pessoas, para cima e para o lado, estão coesos, principalmente alinhados no cristianismo. Infelizmente, isso é uma exceção, não é uma regra. Vai seguindo, outro ônus, 24 e 25. Humilhação, calúnia, difamação. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como o seu senhor. Se o dono da casa, grava isso, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família dele. O que é que Jesus estava dizendo? Oh, meus amados discípulos, meus alunos, vamos acabar com a nutelice, vamos para o mundo real. Vocês sabem que eu sou quem eu sou o Messias, o Criador dos céus e da terra, aquele que nunca pecou, aquele que é perfeito, justo, e você tem visto, tem falado de mim. Eu faço um milagre, me chamam filho de Beelzebu. Quanto mais vocês, comedores de feijão e arroz, vão preparados que para vocês vai ser pior. Vocês serão caluniados, difamados, vai ter conversa torta. E nós temos que entender que isso também está no pacote. Júnior, não é fácil, não é fácil. Alguém já passou por um momento onde você teve a sua imagem, a sua verdade degradada? Em algum momento de trabalho, de família? É muito difícil, onde você sabe que você está pautado na verdade, você está andando na verdade, e muitas vezes o que dizem é difamação, calúnia. Mas o que nós temos que entender é que o tempo ele vai mostrar. A verdade sempre prevalece.
Sempre, sempre vai prevalecer. Mas nesse culto à autoimagem, nesse culto ou até uma idolatria à autoimagem, nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes a dor pela calúnia ou pela difamação é muito mais uma idolatria própria. Eu tenho que ser amado por todos. Eu tenho que atender às máximas expectativas de todos. Ninguém pode achar nada sobre mim, porque realmente eu tenho que ser isso. Cuidado, cuidado. E eu cito um outro exemplo real de uma pessoa que realmente estava passando por uma situação de calúnia, de difamação, algo que estava machucando e aquela pessoa se angustiando. E ela calhou de ligar para mim um dia à noite, pedir um conselho. Eu disse, leia Mateus 10, verso 25. Se o dono da casa é chamado de Beelzebu, quanto mais nós. Eu reconheço a sua dor é legítima, mas se você sabe que você está pautada na verdade, busque no Senhor paz. A sua reputação o Senhor vai guardar ao longo do tempo. Só o tempo vai perpetuar e a verdade vai aparecer. E nós temos que ter clareza, sim, que humilhação e calúnia também está no pacote. Ponto 7. Renúncia extrema. Os outros pontos são complexos, mas aqui talvez seja o mais complexo, porque nós temos o afã de ter o controle das situações, de estar com tudo em nossas mãos. E ali o mestre diz, é tudo ou nada, all-in, eu sou soberano, eu não divido a minha glória com ninguém. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Lembra o contexto. Os caras estão indo para a grande comissão e na pré-eleção é esse o discurso que Jesus está dizendo. Se você ama alguém mais do que a mim, pode ser seu pai, seu filho, seu trabalho, você mesmo, a sua imagem, sua intelectualidade, o seu bem, mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você não pegar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Essas são as palavras. E se você não perder a sua vida, se você não morrer para você mesmo, se você não renunciar tudo e nascer uma nova criatura, serva, dependente de mim, também não é digno de mim. É muito comum nós gostarmos dos trechos que fala, chegue ao final da Nova de Jerusalém e você vai encontrar a coroa da vida, um galardão, um prêmio, uma vitória. Isso é bíblico. Mas não podemos esquecer que a jornada do mestre, ele abriu um caminho e nós vamos atrás de um caminho, ele é estreito e carregando uma cruz. Nós estamos seguindo um caminho estreito e com a cruz nas costas, para chegar ao final dessa maratona e assim receber o bom prêmio, a coroa da justiça. Obviamente que o mestre, ele é tão misericordioso e tão gracioso que diz, você vai pegar a sua cruz, mas sou eu que te ajudo a carregar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Júnior, que culto de quarta-feira engasgado, só tem ônus nesse negócio. Vamos para os bônus, meus amados irmãos. Além da autoridade e do poder, vai melhorar. Vamos lá, ponto 8. Um bônus que Jesus nos promete. Vitória sobre o medo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse trecho vem depois de que Jesus diz, vocês vão ser açoitados, vai ser ovelha como lobo, vão ser perseguidos, açoitados, sinagoga, governador, tudo, mas não temam. Se é para temer alguém, tema a mim, que eu tenho capacidade e poder para lhe dar a vida eterna e lhe tirar. O meu amor lança fora todo medo, o que é poucas décadas de sofrimento perante a vida eterna. Nada, e que Jesus está dizendo, se é para
Eu estou te mandando numa... Você pode estar aqui morrendo de medo para ir para essa missão, mas eu estou tirando esse medo, porque eu estou dizendo que quem tem o verdadeiro poder não é o fariseu, não é o líder da sinagoga, não é o governador, não é o soldado romano, sou eu que tenho o verdadeiro poder. Porque na minha mão está a vida e a morte, o poder sobre céus e infernos. Então, nós temos que entender que Jesus, ele nos dá o bônus da vitória sobre o medo. Ponto 9. E se alguém der, mesmo que seja, um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Galardão. Existe uma diferença entre salvação e galardão. Salvação, favor imerecido, pura graça, mas entre os salvos, o Senhor, ele promete prêmios específicos, galardão específico pelo que você realizou. E aqui, o último versículo desse treino tático de Jesus, antes de mandar ele para a comissão, Jesus ele vai falar de um copo de água fria. Aí eu disse, eu já li esse versículo muitas vezes, e quando eu estava estudando por esses dias, eu disse, Senhor, não é sobre um copo de água fria, é muito mais profundo do que isso. Esse versículo também pode ser, por um lado, não, você tem que servir, isso é muitas vezes ele pode ser levado também para uma linha de serviço, você tem que servir, se aquele copo d'água que você dá para alguém já serve, imagine que você sirva. Mas nós temos que entender o contexto macro desse capítulo. É Jesus mandando ele para uma comissão extremamente dolorosa. Ele fala, os meus filhinhos, porque os pequeninos são os discípulos, aqui nesse trecho, ele diz, se alguém der para vocês um copo d'água, eles receberão um galardão. Aí aqui Jesus diz, então se alguém der um copo d'água, vai receber um galardão. Se alguém te acolher, vai receber um galardão melhor. Se alguém preparar aquela ceia para você, vai receber algo melhor. Então, entenda que existe uma recompensa para aqueles que te servirem. Mas, contudo, todavia, entretanto, existia uma mensagem de encorajamento aos discípulos, que era como dizendo, para você, Mateus, se para alguém que vai te dar um copo d'água exige galardão, imagine você que rompeu com o sistema romano, deixou de ser publicano, largou sua fortuna para me seguir. Existe um grande galardão. Imagina você, Zelote, que era fruto de uma seita sanguinária que queria fazer uma rebelião em Israel, você rompeu com esse sistema para me seguir. Se quem te dá dando um copo d'água existe galardão, imagine para você. Imagine para vocês, pescadores, que eram empreendedores, quando eu te chamei, vocês largaram um barco, rede, tudo e me seguiram. Então, nós temos que seguir e entender que o preço do discipulado existe um galardão para cada um de nós. Para cada um de nós, que seguimos o caminho do Mestre com diligência e com temor. Ponto 10. Esse é o grande jogo, vida eterna. Se nós estivermos lançando ônus e bônus apenas no campo terreno, talvez a gente se frustre, talvez num debate um filósofo talvez consiga subverter o seu pensamento, um cientista, mas nós temos que entender que o Evangelho ele aponta para a vida eterna. Se nós tirarmos a vida eterna da equação, não faz sentido. C.S. Lewis fala, se o Evangelho, para você, ele se pauta em apenas 70, 80, 90 anos de vida que seja, não tem sentido algum. Larga tudo e vai viver a tua vida da maneira que você quer, porque ele só faz sentido se estiver na equação a vida eterna. Vamos lá. 32 e 33. Pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aqui Jesus, no meio de uma missão que tinha dia para começar, dia para acabar, algumas cidades para ir para voltar, ele coloca, mas se você me confessar, eu sou o justo advogado que estará diante do grande julgamento e vou lhe confessar perante o meu Pai. Mas se você me negar, eu também lhe negarei diante do meu Pai. Que Jesus está dizendo assim, essa missão, discípulos, não é só sobre essa missão. Existe algo muito maior. Eu lhe chamo para o discipulado, você pega a sua cruz, você entra na jornada estreita, mas o que está em jogo é salvação, vida eterna. E sou eu que tenho o poder da vida e da morte, sou eu que estarei perante o Deus Todo-Poderoso e serei o advogado, o justo juiz. Amém? Queria chamar o Marcelo, a gente está caminhando para o final. Queria baixar
as luzes, vamos refletir um pouquinho sobre o que foi falado. Eu queria sumarizar um pouquinho do que foi dito aqui, um breve resumo desses 10 pontos, do que a gente falou, do que a gente refletiu aqui hoje. Rogério, puder projetar, eu agradeço. São os últimos slides. Ponto 1, temos que entender que existe um bônus. Deus nos dá autoridade e poder delegado, e isso vale hoje. Bônus, completa a dependência do Pai. Alguns podem deturpar e achar que é ônus. Ônus, rejeição, sofrimento, dificuldades familiares, humilhação, calúnia, difamação, renúncia extrema, renunciar às vontades. E como bônus nós temos vitória sobre o medo, galardão e vida eterna. Pode passar mais um, por favor. E aqui na balança nós temos duas balanças que elas coexistem e nós temos que ter clareza disso. Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer a autoridade de Cristo, você quer completa dependência de Cristo, você quer a vitória sobre o medo, você quer galardão e vida eterna? Fica de pé, igreja, todo mundo diz sim. Mas você quer um pouquinho de rejeição, de sofrimento, de humilhação, de calúnia, de humilhação, de difamação e renunciar às suas vontades? Ah, não quero, mas assim, são índices, não tem como separar. Na jornada do cristão, as duas coisas caminham juntos e nós temos que entender que apontando o alvo para o grande bônus, para a grande vitória que tem um valor super extremo, nós vamos ter que passar por intempéries da vida e o Senhor vai nos ajudar a passar sobre isso. Pode passar mais um. Eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês perceberam, a gente está começando, já foi trocado aqui os adesivos a respeito da visão da igreja. A visão da igreja sofreu uma pequena alteração, ficou um pouco mais simples, mais clean. E a visão da Igreja Batista Manaim, família Manaim, é formar discípulos de Cristo que amam e servem. Tudo o que nós fazemos enquanto pastores, líderes, células, ministérios, nós queremos capacitar um povo para não se tornar um curioso, não se tornar um admirador, não se tornar alguém que barganha, não se tornar um bebê espiritual, mas discípulos de Cristo que se capacitam a amar o próximo, amar o Deus Todo-Poderoso e também servir o próximo. Mas formar discípulos é o que eu preguei aqui um pouco, é entender esse ônus e esse bônus, é entender essa complexidade. E lembra-se sempre que qualquer pastor, qualquer líder religioso, ele não deve formar discípulos para si. Todos formam, treinam os discípulos do Mestre, que é Jesus Cristo. Tão somente. Nós somos apenas prepostos, treinadores, como a pastora Raquel gosta de dizer, o nosso esforço, o nosso desejo, nós gastamos a nossa vida para que nenhum se perca. Nós fazemos o nosso melhor para que nenhum se perca. Nós lutamos para que nenhum se perca. Mas também tem a responsabilidade de cada um. Mas eu posso dizer, Júnior, eu não entendi como é que eu começo. E ali tem 4 pilares da nossa igreja. Acolhimento. Todo mundo que chega aqui, na figura do Sapo e do time da Fabi, da integração, da introdução, é que você seja bem acolhido, seja bem recebido, seja olhado nos olhos, receba um abraço carinhoso. Depois que você comece a viver e ser discipulado pela palavra de Deus. Se alguém diz que está lhe discipulando e não abre a palavra de Deus, se você vai para uma célula e não tem palavra de Deus, se você vai para uma pregação e não tem palavra de Deus, abre o olho, é a palavra que transforma. Qualquer homem ou mulher nada mais é do que um simples carteiro entregando a mensagem de grande valor. E depois disso, nós ansiamos que você adentre numa célula, que a partir daí, o discipulado mais próximo, o treinamento, o amor, a vida na vida, a comunhão verdadeira acontece nas células. Não é aqui, meus amados irmãos. Júnior, mas aqui é uma bênção, eu dou 2 abraços aqui e vou embora. Isso não é comunhão. Comunhão é sentar à mesa, é partir o pão, é chorar, é ter o telefone de um irmão para no dia da angústia você ligar e saber que ele vai te atender. No dia de uma dificuldade, cara, eu preciso tomar um café com você, vamos no monte orar. Essa comunhão, ela não acontece no culto público de quarta e domingo. Ela acontece nas células, tem o QR Code lá na frente. A nossa sugestão é que você se integre numa célula. E estando numa célula naturalmente, é natural
que se caminhe para o serviço. E aí o ciclo se completa, o discípulo, ele está amando e servindo. Obrigado, Rogério. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos refletir um pouco. Ore sobre o que a palavra de Deus foi semeado no seu coração. E algumas perguntas que ficam, Júnior, mas isso aí, esse discurso foi de Jesus Cristo. Será que ele continua vivo hoje? Continua. Essa mesma missão, ela continua disponível hoje. Da mesma forma que Jesus ele sacudiu aqueles discípulos, dando clareza do ônus e do bônus na missão, ele continua dizendo para nós: filho, existe sim bônus inimagináveis, vida eterna, Nova Jerusalém, galardão, propósito, alegria, paz, força, renovo, alívio ao sofrimento. Eu posso proporcionar tudo isso, filho. Mas eu tenho que ser claro com você que dentro desse processo de você ser forjado, de você ser preparado, de você ser transformado, vai ter algumas intempéries da vida. E como um pai, muitas vezes eu vou deixar isso acontecer, mas eu vou estar olhando, eu vou estar acompanhando, eu vou estar cuidando, eu vou estar zelando. E aquele mesmo Cristo que com todo esse amor expôs isso, ele continua com esse mesmo amor, com essa graça, dizendo: é difícil, é duro, o cenário para o final dos dias é complexo, e eu já lhe digo, filho, na sua força você não vai conseguir. Quem capacitou aqueles discípulos, não só para aquelas missões, mas para todas as outras que eles desenvolveram nos ministérios apostólicos, 12 homens saíram pregando o evangelho e impactaram o mundo, foi na minha força, foi no meu poder. Então entendam, amados irmãos, filhos queridos, que é no poder de Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que esse discipulado existe um preço, existe um compromisso, existe um posicionamento. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser discípulo, não dá. É tudo ou nada. Lembre-se do trecho que o mestre disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que não morre para si mesmo, não é digno de mim. E nós precisamos sim morrer. Nós precisamos sim renunciar. Nós precisamos sim renegar tudo o que está aqui dentro. Precisamos sim, como nós precisamos. Eu queria chamar o Manoel Worship para subir, nós vamos finalizar louvando. E antes desse final, eu queria fazer algumas perguntas para você que está aqui, para você que está no YouTube, para você que vai ver essa mensagem depois. Essa primeira pergunta é para você que não é cristão. Talvez você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e queira adentrar de cabeça nesse discipulado. Eu entendi, tem algo queimando aqui dentro, eu entendo que por mim mesmo não vou conseguir, entendo e compreendo que eu vou precisar da força desse bom mestre para seguir nessa jornada. Se tem alguém aqui que quer fazer essa oração, erga a sua mão, a igreja está toda de cabeça baixa, eu vou orar por você. E se tem alguém aí no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade no chat, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o bom mestre, o grande Senhor do universo, o único digno de ser adorado e exaltado. Reconheço que sou pecador, reconheço que por mim mesmo não dou conta. Te peço perdão pelos meus pecados e falhas. Clamo, Senhor, para que o meu nome seja escrito no livro da vida e do Cordeiro. Perdoa os meus pecados, me ajuda nesse processo do discipulado. Amém. Mas o segundo chamamento, a segunda mensagem, a segunda pergunta, é para você que é crente, cristão, batizado, vive o evangelho, entende as coisas do reino, mas de repente essa mensagem deu um chacoalhão aí dentro e talvez você tenha se perguntando: será que eu tenho vivido como um verdadeiro discípulo? Será que eu tenho compreendido a complexidade que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, o preço que efetivamente o evangelho ele é doce, ele é gracioso, mas ele não é mole, não é fácil? Talvez você
tem esse start de Senhor, eu talvez tenha tentado muito na minha força, talvez eu tenha tentado fazer do meu jeito, mas eu entendo que o discipulado é na sua maneira, é da sua forma, o Senhor é o mestre e eu sou o discípulo. E se tem alguém que quer fazer uma oração específica, clamando por esse discipulado, por essa força do Senhor para seguir no caminho de um servo genuíno de Cristo, fique em pé no seu lugar, eu também quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco, Senhor Deus amado, a vida do irmão ou da irmã que se colocou de pé, entendendo que precisa de um compromisso diferente, de um caminhar diferente, que entende que ser discípulo é algo maior, é algo mais complexo, que existe sim dificuldade, complexidade, e nesse ato de ficar em pé é um ato sim de humilhação, de rendição, onde o seu filho diz: Pai, eu preciso de ajuda. Eu entendo qual é o caminho, eu entendo qual é a jornada, mas eu preciso de ajuda. As dificuldades são grandes, as intempéries são fortes, e eu quero seguir como um bom discípulo de Cristo. Mas me ajuda, Pai, me fortalece mediante as dificuldades. Nosso bom mestre, nosso bom pastor, somos o teu rebanho, Senhor, somos a tua ovelha, Pai, no meio de um mundo tão caótico, no mundo perverso, no mundo, Senhor, cheio de lobos vorazes, em todos os cantos, Pai, querendo nos tragar. Nos ajuda, Deus amado, a ser guiado pelo Espírito, a não caminhar nem por força, nem tampouco por violência, mas caminhar, Senhor Deus amado, sendo direcionado por Ti, na dependência de Ti, Pai. Clamamos, Pai, por força para seguir no caminho. Tantos têm perecido ao longo da jornada, tantos têm se desviado do caminho, Pai. Nós clamamos, Pai, por constância, por um discipulado genuíno, por sede de Ti, por sede da Tua justiça. Aracarabaraladacarabaradai. Zerebaraladacarabaraladai. Erebaraladai. Eu sou o Senhor, Derecarabaladai, o bom pastor, Haracarabaladai, que cuida, Haracarabaladai, do rebanho, Herequerebaladai. O rebanho é meu, Herecarabaladai. Eu sou o dono de tudo, Herecarabaladai. Eu lhe protejo, Haracalabaladai. Eu te suporto, Derequerebaladai. Eu te sustento, Derecarabaladai. Se aproxime de mim, Herecarabaladai, e encontrará, Harabaraladai, renovo, Haracarabaladai, descanso, Haracarabaladai, alívio, Herequerebaladai, paz, Haracarabaladai. Eu sou a fonte, Herecarabaladai, de toda paz, Haracarabaladai. Não busque, Dererebaraladaraladai, em outros, Haracarabaladai, em outros caminhos, Haracarabaladai. Eu sou, Hararalabaradai, a fonte de toda paz, Haracalabaladai, a fonte de todo poder, Dererebaraladai, a fonte da prosperidade, Haracarabaladai, a fonte do amor, Derocoroboló. Não há outro além de mim, Haracarabaladai. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, Derequerebaladai. Acorda, Haracarabaladai, igreja, Haracarabaladai. O reino de Deus está próximo, Haracarabaladai. Mas apenas Dererebaraladai, uma igreja pura, Haracarabaladai, santa, Haracarabaladai, imaculada, Haracarabaladai, que me teme, Herequerebaladai, que me ama, Herequerebaladai, que me obedece, Haracarabaladai, que não brinca, Haracarabaladai, com as coisas santas, Haracarabaladai. Eu sou santo, Derequerebaladai, ser santo, Haracarabaladai. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Senhor Supremo do Universo, que a graça de Jesus Cristo, o bom pastor, que a misericórdia, que a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus, que nos ajuda a caminhar no discipulado de Cristo, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!